vamos ver 5 histórias assustadoras da China. Eu estou junto com a Amanda, então já deixa seu like, se inscreva no canal e bora lá. Kuchisaki Onna é uma famosa lenda japonesa sobre uma mulher que, após ser morta, retorna como um yokai, um espírito demoníaco, para se vingar. Essa história que há muito tempo houve uma mulher completamente bela e vaidosa e que, devido à sua enorme beleza, era procurada por muitos outros homens. De tanto que a desejavam, ela escolheu se casar com um importante samurai. Mas os seus pretendentes não desistiram. A princípio, ela ignorou seus admiradores. Mas o seu marido teve que ir para a guerra e logo ela começou a se sentir muito solitária. Finalmente, ela se apaixonou pelos encantos de um de seus admiradores. O marido dela estava ausente há muito tempo. Ela era a mulher mais bonita de toda a cidade. Cansada de esperar por ele, decidiu que poderia fazer o que quisesse. Então continuou a se relacionar com os melhores pretendentes, que eram cada vez mais ricos, poderosos e mais fortes. Mas, como todos sabemos, rumores se espalham rápido. A história de uma bela mulher acabou chegando aos ouvidos do samurai, e que apenas os homens mais fortes que a desejavam podiam tê-la. Ao ouvir essa história, o samurai, que era muito orgulhoso, ficou curioso sobre a garota, mesmo sendo casado. Um belo dia, o samurai voltou para sua cidade e saiu para beber com alguns amigos para comemorar o seu retorno. A festa acabou indo até tarde da noite, quando um dos seus amigos lhe disse: "Lembra da mulher que eu havia te falado? Bom, ela mora aqui perto." E o samurai, confiante em si mesmo, resolveu ir ao encontro da bela mulher. Quanto mais de perto ele chegava do lugar, mais familiar era. Mas ele pensou que fosse o efeito do álcool. De repente, eles pararam em frente a uma linda porta vermelha e o seu amigo disse: "É aqui." Mas o samurai ficou sem fala, não disse nada. E seu amigo até brincou: "O que é de errado com você? Agora vai dar pra trás?" E o samurai respondeu muito seriamente: Esta é minha casa." Então ele chutou a porta, correu para o quarto e lá ele encontrou a sua esposa com outro homem. A mulher ficou totalmente pálida depois de ver como, instantaneamente, o seu marido havia perfurado o homem com quem ela estava. E enquanto ele tirava a espada do seu corpo, o samurai disse: "Você acha que você é bonita?" Então ele a agarrou com muita força, colocou a espada em sua boca e, cheio de ciúme e fúria, cortou a sua boca, enquanto a mulher não parava de gritar. Dizem que a mulher se tornou um espírito demoníaco, o Kuchisaki Onna, que voltou ao mundo com uma enorme sede de vingança. Aparenta ser uma mulher completamente normal e cobre suas feridas usando uma máscara, que é muito comum no Japão, já que muitos usam para prevenir doenças. Kuchisaki Onna vagueia pelas ruas em busca de vítimas em noites especialmente sombrias. Ela se aproxima delas e pergunta: "Eu sou bonita?" Se você deixar levar pela beleza dela e responder que sim, ela vai tirando lentamente a máscara, revelando as suas cicatrizes horríveis e vai perguntar novamente: "E agora, eu sou bonita?" Se a vítima se assustar, gritar ou responder que não, a mulher cortará sua boca utilizando grandes tesouras e fazendo cortes parecidos com os seus. A vítima sangrará até a morte, pois as feridas causadas por Kuchisaki Onna não cicatrizam. Outros dizem que, se as duas perguntas forem respondidas sim, mas com medo, o espírito demoníaco o acompanhará até a porta de sua casa e lá o apunhalará até a morte. Porém, se você responder ambas as vezes com um sim calmo e destemido, a mulher lhe dará um rubi ensanguentado antes de partir. Embora todos concordem que Kuchisaki Onna o deixará em paz, quando ela perguntar pela primeira vez e você responder que não tem tempo, então ela irá se desculpar e você continuará o seu caminho. Dizem que a lenda japonesa de Kuchisaki Onna tem origens muito antigas, mas voltou à tona em 1996 com o filme Gakkou no Kaidan, por ter sido vista em vários filmes japoneses, embora possamos destacar Carved e suas sequências. Também apareceram mais recentemente em séries como American Horror Story, Freak Show e Constantine. E lembre-se, se uma mulher com máscara perguntar na rua se ela é bonita, diga a ela que você não tem tempo e não olhe para trás. Temos uma nova lenda de terror japonesa no Tic Tac Draw. Nós sabemos que vocês adoram esses tipos de histórias. Nessa ocasião falaremos sobre Hashishaku-sama, um terrível e arrepiante espírito japonês na forma de mulher que sequestra as crianças. Essa prima japonesa de Slenderman deixou os pequenos japoneses apavorados. Eles dizem que Hashishaku-sama significa algo parecido com dama de 8 pés de altura. Hashi significa o número 8. Shaku se refere a uma unidade japonesa de comprimento. E Sama tem o significado de senhora ou dama usado como um título de respeito. Diz a lenda que Hashishaku-sama havia sido trancado anos atrás em 4 risos.
Pequenas estátuas que a mantinham presa, mas uma delas estava quebrada, e foi assim que ela conseguiu escapar. Apresentamos em primeira pessoa a história de um jovem que conseguiu sobreviver a esse espírito quando tinha apenas 8 anos. Todo verão, meus pais me levavam para a casa dos meus avós, em uma cidade rural do Japão. Lá eu me sentia livre. Era uma tarde quente, enquanto descansava no gramado do quintal, e ouvi um barulho estranho. Não sabia muito bem de onde vinha, mas como sou curioso, olhei ao redor. Parecia uma voz profunda e dizia algo como se tivesse alguém falando consigo mesmo. Reparei que havia um chapéu de uma mulher em cima da cerca. O som vinha de lá. O chapéu estava se mexendo. Era uma situação muito estranha. Não podia ser uma pessoa. Como ela poderia ser tão alta? E eu olhei melhor e a vi. Era uma mulher extremamente alta entre os galhos. Seus braços e pernas pareciam não ter fim. Ela tinha longos cabelos negros e mal dava para ver seu rosto. Ela usava um vestido branco comprido que combinava com seu chapéu. Eu queria chegar mais perto, mas a mulher desapareceu e junto com ela o som estranho também. Quando voltei para casa, encontrei meus avós tomando chá na cozinha e contei a eles o que tinha visto. Eles não estavam prestando muita atenção em mim, mas quando mencionei a altura daquela mulher e o som que ela fazia, os dois ficaram pálidos. Minha avó deu um grito e meu avô, com uma cara muito séria, me pegou pelo braço e fez eu repetir todos os detalhes de onde eu estava quando aconteceu. Vovô saiu correndo da cozinha e ligou para alguém no corredor. Eu fiquei lá, com minha avó. Ela estava tremendo de medo. Meu avô nos disse que precisaria sair por um momento e pediu à minha avó que não tirasse os olhos de mim. Quando perguntei chorando o que havia de errado, ela tristemente disse: Hashishaku-sama anotou você. Esse espírito é um ser que sequestra os filhos para se aproveitar deles, porque são mais fáceis de enganar. Assim, quando uma criança é do agrado de Hashishaku-sama, ela está condenada a morrer, pois este espírito irá raptá-lo e nunca mais irão ouvir falar sobre ele. Meu avô decidiu me defender. Foi em busca de uma bruxa capaz de enfrentar Hashishaku-sama. A bruxa mandou que eu ficasse no meu quarto. Ela me trancou e me disse para não sair em hipótese alguma antes das 7 horas da manhã. Antes de me deixar sozinho, ela colocou 4 tigelas de sal nos 4 cantos do meu quarto e colocou também uma imagem de Buda diante da qual eu deveria orar caso sentisse medo. Ela me deu também um pedaço de pergaminho e disse que eu deveria estar com ele o tempo todo. Passei a noite toda completamente sozinho, ouvindo barulhos estranhos pela janela e o conhecido que anunciava a chegada de Hashishaku-sama. De repente, ouvi a voz do meu avô perguntando como eu estava me sentindo. Ele me disse que se eu tivesse com medo, deveria apenas abrir a porta. Eu estava com tanto medo que estava prestes a abri-la. Mas eu rapidamente me lembrei do que a bruxa havia dito e com medo me ajoelhei na frente ao Buda e orei aterrorizado e chorando. O sal nas tigelas estava ficando escuro. Aquela noite parecia não ter fim. E as batidas na janela não paravam. Quando finalmente amanheceu, o sal estava completamente preto. Olhei para o relógio e vi que agora poderia sair. Meus avós choraram de felicidade ao me ver são e salvo. O vovô, sem demora, tirou todos nós de casa e me colocou em uma van, junto com 8 homens da cidade, a bruxa que dirigia. Sentado com aqueles homens, todos os parentes dela, eles me disseram que, embora eu tivesse sérios problemas, eu deveria apenas manter minha cabeça baixa e meus olhos fechados, pois somente eu poderia ver Hashishaku-sama. Mas basta mandarem você fechar os olhos que você os abre, certo? E foi o que eu fiz. Mantive a cabeça baixa, mas vi pela janela que lá estava ela, flutuando ao lado do carro com seu vestido branco e com o rosto colado à janela. E gritei. Fechei os olhos o máximo que pude enquanto amassava o pergaminho da noite anterior. Os outros não podiam ver e ouvir o som estranho, mas podiam ouvi-la quando batia na carroceria ou nas janelas da van. Kassan, que era o nome da bruxa, começou a orar tão alto que sua oração se transformou em um grito. Mas depois de um tempo, a voz e as batidas desapareceram. E esta é a história de como eu sobrevivi. Nunca mais consegui voltar para a casa dos meus avós. Bem, corro o risco de que o fantasma me sequestre novamente e termine o que deixou inacabado. Não se sabe o que ela faz com suas vítimas, mas existem boatos que dizem que ela se alimenta da essência juvenil de sua presa. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não deu pra gravar assim, porque senão o vídeo ficava muito longo, mas vai ter continuação, parte 2, tudo bem? Então, se vocês gostaram dessas histórias, já deixe seu like, tudo bem? E tchau!